Olá a todos, meu nome é Henrique, eu estou no 7º período do curso de História e hoje subiremos mais um degrau nos nossos estudos sobre a questão da Palestina. O tema de hoje será o mandato britânico na Palestina. Essa é a nossa primeira videoaula de uma série de duas. Nosso objeto de conhecimento continua sendo a questão da Palestina e vamos dar continuidade aos nossos estudos revisando o que vimos na última aula. Na última aula, nós vimos duas principais coisas. A primeira, vimos que o Acordo Sykes-Picot ele foi realizado durante a Primeira Guerra Mundial e ele era um acordo responsável por dividir as terras árabes que estavam sob o domínio do Império Turco-Otomano. Quem realizou esse acordo foram basicamente dois países, a Inglaterra e a França. Vimos também sobre a Declaração Balfour, que ela era uma carta que legitimava a criação de um Estado judeu na Palestina. Nesse período de tempo que a carta foi enviada, a Inglaterra também aproveitou para invadir a Palestina. Então, deu-se fim ao sonho da Palestina e dos demais países árabes de construir um grande império árabe unificado, como foi prometido a eles pela própria Inglaterra. A partir daqui, o sonho de se construir esse império árabe vira uma conquista inglesa das terras árabes na região da Palestina. Hoje, nós vamos ver sobre o mandato britânico na Palestina. Primeiro, sobre o período de tempo dele. O mandato britânico na Palestina, ele vai desde 1920 a 1948, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial e passa um pouquinho do final da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período de tempo, quem mandava na Palestina era a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra. Em 1928, a gente tem que notar que os judeus já eram 17% da população da Palestina. Por que é importante a gente saber esse dado? Porque lá na primeira aula, nós falamos que em 1910, os judeus eles eram 8% da população da Palestina. Então, em menos de 20 anos, mais que dobrou essa porcentagem. Por isso, a gente tem que continuar tendo esses dados em mente, porque a gente vai ver o avanço da população judaica na região da Palestina com o decorrer das nossas aulas. Aqui ao lado temos o mandato sobre a Palestina, o documento que oficializava que aquele território da Transjordânia e da Palestina ele seria parte do Império Britânico. Quem vai assinar, quem vai oficializar esse documento é a Liga das Nações. Nós vamos falar um pouco dela mais adiante. Durante o período de tempo do mandato britânico na Palestina, ficou clara a intenção dos britânicos de estabelecer um lar nacional para os judeus na Palestina. Esse lar seria na Palestina por conta da ligação religiosa e cultural que os judeus têm com a cidade de Jerusalém, que fica na Palestina. Até 1922, o mandato britânico ele era uma espécie de invasão que a Inglaterra tinha feito nas terras da Palestina e da Transjordânia. Essa meio que invasão ela é oficializada em 1922 com a Sociedade das Nações. O que foi a Sociedade das Nações? Ela era uma organização internacional que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial pelas potências que venceram a guerra para se chegar a um acordo de paz. E a Sociedade das Nações também é conhecida como a Liga das Nações. Vocês já devem ter ouvido falar da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. A Liga das Nações ela não é a ONU, mas ela foi uma espécie de um projeto que viria a ser a ONU no futuro. A partir de 1933, a coisa começa a ficar ainda mais complicada, porque o Hitler, sim, aquele Hitler da Segunda Guerra Mundial, ele assume o poder na Alemanha, e com isso ele começa uma política anti-judaica muito forte. O nome é bem claro, é uma política contra os judeus. Ele vai começar a perseguir os judeus da Alemanha e, consequentemente, os judeus da Europa. Esses judeus, eles começam a fugir, eles começam a migrar e o destino principal deles vira a região da Palestina. Só que lá na região da Palestina também não estava nada fácil. O período entre 1936 e 1938, ele foi muito conturbado. Ele conteve greves muito violentas, greves que duravam dias inteiros e todos os dias. Foi declarado um estado de emergência nessa região.
Os partidos políticos da Palestina começaram uma rebelião geral contra a corrupção inglesa e a imigração judaica. Esses eram os argumentos desses partidos que estavam se rebelando. E só de greves durou cerca de 6 meses, com confronto todos os dias. Por isso foi declarado o estado de emergência nessa região. Em 1937, começou um grande número de imigração de judeus para essa região, e eles começaram a comprar terras que às vezes nem eram férteis, terras que nem dava para plantar, só para ter uma terra lá. Então, com isso, começou a crescer o número de cidades judaicas. Um exemplo delas é Tel Aviv, ou Tel Aviv. Ela é a primeira cidade judaica que vai começar a crescer nesse período de tempo. Nesse período também, a população ela começa a se militarizar. O exército britânico vai treinar a população, só que não é qualquer população, é a população judaica. E o que vai ser uma militarização da população? Isso vai ser o surgimento da ideia do soldado cidadão. O soldado cidadão, ele é um cidadão comum, mas capaz de se defender militarmente, capaz de servir e de ser um soldado de fato. Com isso, em 1938, as forças britânicas, elas meio que dão um fim nesses rebeldes árabes na Palestina. Então, eles vão enforcar os líderes rebeldes ou eles vão deportar. O que é deportar? Eles vão mandar para outros países. Então, para sintetizar o que nós vimos nessa aula de hoje, com a queda do Império Otomano, lá com o final da Primeira Guerra Mundial, quem que assumiu a Palestina foi a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, ela era apoiada legalmente pela Sociedade das Nações, que era uma organização internacional que pretendia um acordo de paz. Essa organização, ela era constituída pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. A política antijudaica lá na Alemanha, com a ascensão do Hitler, ela elevou, ou seja, ela aumentou o número de imigrantes judeus que iam para a Palestina. E nós vimos hoje também que greves e revoltas armadas declararam um estado de emergência na região da Palestina. Só que não para por aqui. Na nossa próxima aula, nós veremos o mandato britânico na Palestina no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Será a parte 2 da nossa série de videoaulas. Aqui continuamos com nossas mesmas referências. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.